Então, ao pregar nesta manhã sobre a nova ordem social, sabe por quê, irmãos? O mundo está trabalhando, procurando se arranjar. Era para ter acontecido esse ano, não aconteceu. Mas há vários movimentos, e a gente não pode prever, mas o palco está se armando para o evento e eventos, onde há um almejo, há um desejo de uma nova ordem nas coisas desestruturadas, tanto institucionais como relacionais, que afetou o emprego, a produção, o campo, a indústria. E o mundo é considerado pelos pensadores, especialmente pelas pessoas mais ricas desse mundo e os grandes governantes, como um mundo colapsado, como se fosse pós-Segunda Guerra Mundial, no aspecto social, no aspecto de trabalho. E vocês viram o que aconteceu recentemente no Afeganistão? Vocês viram aquele jogador de futebol tentando fugir do seu país, agarrado nas rodas de um avião que transportaria 100 pessoas, a carga máxima, e levou 600 pessoas. E vocês viram aquele garoto despencar lá de cima, porque nunca imaginou, ou talvez não sabia, que o trem de pouso é recolhido, e quando o trem de pouso recolheu, ele foi moído, e despencou lá de cima. Depois acharam de outras pessoas restos humanos, ali na carenagem do avião. O mundo está vivendo, irmãos, numa grande desordem moral, espiritual, social. E a palavra de Deus fala, não de uma nova ordem mundial, não de uma nova ordem política, não de uma nova ordem econômica, que é o desejo. A Bíblia fala de uma nova ordem na sociedade, porque Deus criou o ser humano como um ser gregário, um ser social, um ser relacional, porque Deus é puramente relacional. E o sonho de Deus é pegar este planeta bagunçado, destruído, arruinado pelo pecado, e organizar este mundo numa sociedade diferente do que foi, porque Deus tinha um plano original. E nós vamos estudar que Deus então completará esse plano original, porque a palavra de Deus diz: os planos de Deus não podem ser frustrados. Podem demorar, Satanás pode tentar interromper, quis procurar interromper, mas Deus tem um projeto original, e Deus dará continuidade a esse projeto com a recriação de todas as coisas, e Deus vai então reorganizar este mundo em sua sociedade, em sua sociabilidade, e é o que nós vamos estudar nesta manhã. Porém, eu quero citar 2 textos da Bíblia. A serva de Deus diz que não é errado você imaginar, sonhar, vislumbrar pela fé algumas coisas, quando você lê coisas que você não tem revelação. Lógico, não uma teologia imaginária, não uma teologia especulativa, não, mas com base na revelação, você pode imaginar algumas coisas. Todavia, Deuteronômio 29 diz assim: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Essa é a parte final, estou trocando. Então o que Deus revelou é suficiente para a nossa eterna salvação, a nossa segurança, a nossa felicidade, a nossa paz. Por que Deus não revela certas coisas, irmãos? Para nos poupar. E por que não nos ajudaria? Não faria bem? Deus não nos vedou nenhum conhecimento que não fosse para o nosso bem presente. E Deus vai dando a sua revelação gradualmente, até mesmo aos discípulos. Ele disse: eu não posso falar tudo para vocês. Os discípulos esperavam a volta de Jesus para os seus dias. Jesus não falou que Jesus disse assim: eu vou voltar, mas não disse eu vou voltar nos vossos dias. Mas eles esperavam. Eu tenho muitas coisas para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar. Então Jesus foi. Os discípulos começaram a seguir Jesus, todos eles por motivações políticas. Jesus deixou, foi anunciando o seu reino, e eles não imaginavam a cruz, por isso o abandonaram. Então as coisas reveladas
para nós e nossos filhos, para o nosso bem está aí, mas tem coisas encobertas. Então Paulo diz, isso está em Deuteronômio 29, em 1 Coríntios 2,9: o que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, o que jamais subiu à imaginação, à mente humana, é o que Deus tem revelado para os seus filhos. Você e eu não temos a pálida ideia. A gente olha esse cenário com essa orquestra querida, olha esse cenário e fica agradecido a Deus, feliz. A gente não tem ideia. Então abra a palavra de Deus em Apocalipse 21. Nós vamos estudar do verso 1 até o verso 8 dentro desse prisma, a nova ordem social. A gente poderia explorar muitos aspectos teológicos desse texto. Eu vou explorar esse aspecto, o aspecto do Kairos, a recriação, a nova ordem social. Leia comigo Apocalipse 21, 1 até o verso 8. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existirá mais. Vi também uma nova cidade, a cidade santa, chamada a Nova Jerusalém, que descia do céu, a sua origem, da parte de Deus, o seu construtor, adequada, ataviada, preparada como noiva, adornada para o seu esposo, e dentro dela estará a igreja de Jesus Cristo. Então, ouvi uma voz vinda do trono. Nesse trono está Jesus Cristo. Eis a morada, eis a tenda, eis o esquenu de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E então Deus lhes enxugará dos olhos. A palavra que não é toda, a palavra no original grego é cada lágrima será enxugada por Deus. A morte não existirá, já não haverá luto nesta nova sociedade, não haverá dor, não haverá pranto, porque essas coisas dessa sociedade passaram. E aquele que está sentado no trono, que é Jesus Cristo, diz: assim como eu fui o agente da criação, eis que faço novas, Kainos, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque as minhas palavras são fiéis e verdadeiras, como eu sou. Disse-me ainda: tudo está feito. No original seria: tudo aconteceu. Eu sou o princípio, eu sou o meio da salvação, mas também sou o fim, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, os imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Hoje é um sábado tremendamente especial. Nós dedicamos, nós batizamos, nós não cortamos nenhuma parte. Todavia eu farei o sermão um pouco mais curto. Irmãos, Deus odeia castas, barreiras. Para Deus não existe etnia, cor, gênero. Todos nascemos iguais e somos iguais perante Deus pela criação. Todos os que aceitaram Jesus são iguais perante a redenção na cruz do Calvário. E todos têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, independente de raça, independente de cor, que é a mesma coisa, independente de nacionalidade, de estatura, de condição social, financeira, não importa. Criação, redenção, acesso a Deus, à eternidade, todos somos iguais. O verso 5 diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Uma das coisas que eu gosto de fazer nas férias, quando eu posso, é viajar. E tive a oportunidade de ir a Israel 3 vezes.
conhecer a vida de Israel hoje como sociedade, mas conhecer também os pontos bíblicos históricos, é fantástico. E quando Jesus diz assim, aqui em Apocalipse, através de João, eis que faço novas todas as coisas. Existem duas palavras para novo no Novo Testamento. Existe a palavra neos, se refere mais ao tempo. Neos, um novo tempo. Mas sempre no Novo Testamento, aqui em Apocalipse, melhor dizendo, quando fala em novo, eis que faço novas todas as coisas, está falando no Kairos. Irmãos, quando Deus criou esse mundo, a Bíblia diz que Deus criou a partir do nada. É uma expressão hebraica, ex nihilo, não havia nada, do nada Deus fez tudo. Porém, na nova ordem das coisas, Deus não fará a partir do nada, Deus já fará a partir de matéria pré-existente. Então você terá um kairos, um novo corpo. Porém, a vida já estava nesse corpo, antes em outro corpo, mas a vida já existia. Então é a recriação do que já existe, é uma renovação, é uma purificação do velho. Vou dar um exemplo. Jesus em São João 13, verso 34 diz assim, novo mandamento vos dou. Jesus não deu nenhum novo mandamento, ele apenas citou os últimos, citou toda a lei de Deus e resumiu em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus tinha autoridade para dar um 11º mandamento, mas ele não fez isso. Um novo mandamento vos dou, ou seja, a palavra ali é a palavra kairos, neos no sentido de tempo. Por exemplo, um recém-nascido que começou a sua vida, a gente fala que é um neos. Somos todos iguais diante de Deus, criação, redenção, acesso a Deus, e a coisa mais linda, irmãos, todo ser humano que aceitou Jesus terá acesso a nova terra, um novo céu e uma nova ordem social. Irmãos, não é e não jamais serão políticos, governantes, entidades, instituições que vão melhorar este mundo. Não, este mundo só será melhor exatamente dentro daquilo que Deus assim planejou. Efésios 3,15 diz que Deus tem uma família no céu. Quem é a família de Deus no céu? Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo está aqui, mas faz parte da família. Os anjos, os mundos não caídos. Deus tem uma família fora do nosso planeta. Mas também diz que Deus tem uma família nesse planeta, a sua igreja. E um dia, a família do céu e a família da terra formarão uma nova sociedade. Agora comece a imaginar você vivendo numa nova sociedade, numa nova cidade chamada Jerusalém, aonde você vai viver nesta nova ordem social com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e o teu anjo, e todos os anjos de Deus, porque os anjos de Deus estão onde Deus estão, e também você vai poder alçar voo. Presta atenção, na nova ordem social, você será como um anjo, e você vai poder alçar voo e conhecer todo o universo de Deus. O campo de estudo durante a nova vida social será o estudo do universo, especialmente para quem gosta de astronomia. O campo de estudo será o universo e o plano da redenção. Agora imagina, está escrito que Deus não foi o Criador, Deus é o Criador. Eu me pergunto, Deus parou de criar? Se Deus é eterno, infinito, e o universo é infinito, quão infinito é? Se é infinito, não tem fim. Então imagine você assim, eu posso imaginar isso. Um dia eu estou lá cuidando dos meus cavalos, você já sabe que eu vou criar cavalo no céu. Se você trazer o teu leão, o teu tigre, eu vou até gostar, mas eu vou criar cavalo. Criar sim, eu quero ter cavalo. Já conversei com Jesus, ele disse que vai ser branco, um lusitano. Então, eu estou ali com o meu cavalo, de repente eu falei, mas eu vou dar uma viajada. Eu não sei como é, mas nós teremos condições de alçar voos e conhecer o universo de Deus. Você já pensou numa sociedade assim? A Armate diz assim: Deus é Pai de todo o universo, e Ele unirá
a família da terra e a família do céu numa nova ordem social, e as duas famílias morarão juntas em plena harmonia. Então, meu querido irmão, o teu vizinho poderá ser o apóstolo Paulo, o teu vizinho poderá ser Abraão. Não sei quem será o teu vizinho, mas nessa cidade eles morarão, e nós moraremos com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos, e nós conheceremos a mulher mais graciosa da Bíblia, Maria de Magdala. Uau! Deus é Pai de todo o universo, diz a serva do Senhor, e ela diz: por todo o mundo a sociedade se acha em desordem, e uma transformação radical se faz necessário. Então, de uma forma rápida, irmãos, eu vou apenas citar, em virtude do nosso tempo, o que significa essa expressão, quando ali em Apocalipse 21:5 diz assim: eis que faço novas todas as coisas. O que são essas novas coisas? Eu vou apenas citar. Apocalipse 21:1 diz que Jesus criará um novo ambiente, um ambiente adequado a Ele e aos anjos. Então o céu será aqui. Quando fala um novo céu, uma nova terra, também se refere apenas à questão atmosférica, sim, mas também eu posso entender que o novo céu também se refere à habitação e à morada de Deus. Então, em primeiro lugar, quando Deus criou o mundo, Deus criou um ambiente adequado à vida humana, e Deus recriará um ambiente adaptado, preparado para os anjos de Deus, para Deus o Pai, para a divindade, e um ambiente preparado para os remidos. Será uma recriação, uma renovação. E quando a Bíblia diz, o mar não existirá, logicamente, irmãos, esse planeta 70% é água, haverá a parte seca e a parte de águas. Nós teremos acesso à água, logicamente, mas a fragmentação do oceano, como aconteceu por causa do dilúvio, separando amigos, parentes, familiares e queridos. Se você tem um parente, um amigo nos Estados Unidos, você tem que atravessar o Atlântico. Um dia um amigo meu disse que ia visitar um parente dele lá, e eu falei: como que você vai? Ele falou: vou dar um jeito, nem que eu vou a nado. Eu falei: vai a nado aonde, meu amigo? Você nunca vai chegar nos Estados Unidos a nado. Então, você quer visitar um parente seu, um amigo seu, você tem que pegar um avião. O mar já não existirá. E é interessante, irmãos, o mar foi usado no passado para causar muita dor e sofrimento aos filhos de Deus. Quando as galéias carregavam prisioneiros, especialmente pessoas escravizadas, sob a mão de homens cruéis e violentos, e muitos ali perdiam a vida. Deus contemplou o sofrimento com simpatia e compaixão, e ela diz: graças a Deus, na terra renovada não haverá torrentes impetuosas, nem oceano consumidor, nem ondas agitadas e que causem rumor. Não haverá mais o mar do jeito que existe hoje, e portanto não haverá mais tsunamis. Se você depois quiser ler, a profecia está em Isaías 33, o verso 21. O verso 2 de Apocalipse 21 diz que Deus então trará melhor do céu uma nova cidade, onde Deus manifesta. Interessante, irmãos, Deus sempre manifestou a sua presença entre os homens, e no tabernáculo havia ali o santo lugar, e quando Deus manifestava a sua presença, chamava-se Shekinah, lugar da presença divina, a habitação divina. E esse planeta, na nova ordem social, o planeta Terra será o lugar da habitação divina, será o santo Shekinah. Que bênção será! Jesus esteve nesse Shekinah, no templo reconstruído por Herodes, e então haverá uma nova cidade, nova em tipo e qualidade, Jerusalém. Em árabe significa cidade da paz. Em hebraico você pode chamar de cidade de instrução também, cidade do conhecimento, mas também cidade da paz. Qual é a sua origem? Desceu do céu, uma nova ordem social, da parte do autor e construtor, Deus. Agora eu vou tentar ler uma palavra para você, você vai
você vai ter um pouquinho de paciência. Você que nasce em São Paulo é paulistano. Quem nasce fora da cidade de São Paulo é paulista. Muito bem. Quem nasce em Bom Retiro é o quê? Bom retirense. Mas quem vai morar em Jerusalém, ele será hierosolimitano. Então, se um dia perguntar para você, você mora onde? Na Nova Jerusalém. Quem mora na Nova Jerusalém se chama o quê? Hierosomolitano. Guardou aí? Não, né? Hierosolimitano. Eu já falei até errado, né? Hierosolimitano significa alicerce da paz, fundamento da paz. E aqui será o esquinê, habitar. E aqui será o esquenu, a morada de Deus com os homens. Aqui será o santo Shekinah, uma nova ordem social, uma nova vida. A Bíblia diz no verso 3, que aqui será a morada de Deus com os homens. Interessante, irmãos, que 3 vezes, olha, lê comigo o verso 3, a preposição com. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Existem 2 tipos de preposição: acidental, exceto, conforme, também é uma preposição, mas existe uma preposição essencial, que é com. 3 vezes, o grego repete uma preposição essencial: com os homens, com eles, será o seu Deus. Quer dizer, eu estarei para sempre. Deus repete a preposição 3 vezes para afirmar que nunca mais Ele será separado de nós, e nós nunca mais seremos separados dEle. Por isso que nós cantamos esse hino, nunca separar, com eles. E a Bíblia diz que então, nessa nova morada, haverá um novo sentimento, cada lágrima será enxugada, a morte não fará parte dessa sociedade, a dor não fará parte, o pranto, a tristeza, tudo que é ruim, passou. Aí vem a palavra, está feito, aconteceu, e jamais acontecerá o que é de ruim. Naum, verso 9 diz: a angústia, a dor e o sofrimento não se levantará primeira vez. O verso 5 diz: e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, na nova sociedade, na nova ordem social, haverá uma palavra chamada confiança. Pela primeira vez na sua vida, você vai confiar num governante. Pela primeira vez na sua vida, um governante não vai te decepcionar. E eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, não sou de A, não sou de B. O meu partido é cristianismo e o meu candidato é Jesus Cristo. E o meu governo é o governo celestial. E porque nós teremos plena confiança, porque não será um governador, não será um presidente, quem vai governar a nova sociedade será o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você verá sempre as cicatrizes na fronte, nas mãos, e se Ele te mostrar sempre o lado da onde verteu o sangue que remiu, o seu lado que foi aberto, ali também estará as marcas do seu sofrimento e nos seus pés, não apenas nas mãos. Todas as partes do seu corpo que foram feridas na cruz carregarão essas marcas. Irmãos queridos, você poderá confiar. E então Jesus disse: tudo aconteceu, tudo está feito. E é interessante, irmãos, haverá o que a gente às vezes, quando assiste filmes decentes, a gente espera um final feliz. Realmente o final dessa história é um final feliz, eternamente feliz. Que bênção será quando a gente entra aqui na igreja, quando eu estaciono o carro, eu entro, chego na igreja, começo a ver os irmãos chegando, essa sociabilidade, esse abraço, receber pessoas queridas, saber de milagres, e batizar pessoas, e dedicar crianças, e a orquestra. Isso é vida, nós somos criados para isso. E no verso 7 diz assim, irmãos: o vencedor herdará essas coisas. Na nova sociedade não haverá disputas, não haverá desejo por supremacia, por poder, todos seremos iguais. E na nova terra
na nova terra não haverá perdedores. Não haverá frustrações, não haverá derrotas, não haverá vestibulares, porque nesse mundo nós já provamos que fomos salvos e assim aceitamos a salvação unicamente pela fé e pela graça de Jesus. No céu só entrarão vencedores, e você é, segundo a palavra de Deus, se você crê e vive isso, você é mais do que vencedor por aquele que morreu por você. Que pai quer ter um filho perdedor? Que pai quer ter uma filha perdedora? Hã? Qual é o teu orgulho? Não é uma filha que alguns dias atrás liga dizendo assim: fui promovida, trabalha para Deus numa instituição da igreja, recebeu uma promoção. Pai, fui promovida, me dá um presentinho aí. E eu dei, dá o Pix. E ela deu o Pix, eu mandei milão. Pai bondoso. Filhos vencedores. E a Bíblia diz que você já é, e então você herdará como um vencedor. Na nova ordem social só haverá vencedores, só haverá herdeiros, só haverá companheiros e filhos do Pai, na casa do Pai, em amorosa vivência com Deus e com os anjos de Deus. Quando eu colportava, durante 5 anos eu colportei, eu vendi livro religioso de casa em casa. E eu aprendi uma coisa, que se eu fosse fiel a Deus, o meu anjo estaria comigo, e muitas vezes, quando eu me sentia um pouco enfraquecido, eu virava para o meu lado direito e dizia: meu anjo querido, me ajuda, influencia essa pessoa para comprar esses livros, porque eu preciso pagar meus estudos. E eu conversava com o meu anjo. Quando eu comportava, eu conversava muito com o meu anjo, porque eu sabia que tinha um anjo. Agora imagina você, na nova ordem social, você vai conhecer o teu anjo. Me diz uma coisa para mim: o que você vai conversar com o teu anjo? Você já imaginou as bobagens que você fez que ele viu? O momento em que você chorou que ele viu? Existe um anjo que é seu, dado por Deus a todo seguidor de Cristo. Existe um anjo que lhe acompanha. Você está aqui na igreja, irmã, tem um anjo ali ao seu lado. Pastor Enéas estava tão animado que falou aqui de baixo, falou bonito, falou forte, e ainda disse que estava doente. Onde você está doente? Ah, rocha, pau de aroeira, quase 202 anos, e está aqui falando? Ah, ao teu lado, pastor Enéas, tem um anjo. Tem ou não tem? E põe anjo, né? Porque você está quase beirando os 100 anos e firme. Louvado seja Deus. Eu já contei isso, vou contar de novo. A irmã White diz que Jesus pregava com veemência. Paulo também pregava com veemência, com vivacidade. Jesus falava de uma forma mansa, mas vigorosa, fervorosa. Eu estava empolgado, nós estávamos construindo a igreja central de Curitiba. O Tiago sabe, ajudou bastante. E um sábado eu estava empolgado. E de repente uma irmã muito querida, muito amiga, algumas vezes íamos na Curitiba, é costume você tomar sopa à noite, por causa do frio, tomar chá à tarde. Então fomos tomar um chá na casa dessa irmã, fizemos amizade, era uma proprietária de um cartório. E no culto eu estava pregando animado, eu era mais novo, então eu era mais agitado ainda. E ela levantou e começou a bater palma. Daí eu falei, e era minha amiga, minha irmã, já uma senhora, e eu fiquei muito constrangido, porque isso não se faz. Eu falei, irmã, por favor, não faça isso. Aí eu fiquei assim, constrangido. Aí eu fui para a porta da igreja, ela já estava lá, foi a primeira a chegar, me abraçou e disse assim, eu não estava batendo palma para o senhor, é que tinha um anjo atrás do senhor com as asas abertas. E o pastor Cláudio Bells procurou a minha esposa e diga para o teu marido que havia um anjo por trás dele enquanto ele pregava. Ah, eu quero conhecer esse anjo. Louvado seja no nome de Deus. Na nova ordem social, irmãos, não haverá pecadores não transformados, os covardes que não aceitaram a cruz de Cristo. A aceitação da verdade sempre implica numa cruz. Não haverá lá aqueles que não entenderam que o pior pecado, o maior pecado, sabe qual é o maior pecado? O maior pecado não é o adultério, não é o vício, não é o roubo, não é a mentira, o assassinato, não. O maior pecado é o pecado da incredulidade.
tudo que vem é por causa da falta de crença, da falta de fé. O que levou Eva ao pecado foi a incredulidade. O que levou Adão, por amor a Eva, a pecar foi a falta de confiança em Deus, que poderia prover uma outra esposa para ele. A incredulidade é a mãe de todos os pecados que o seguem. Então os incrédulos não entrarão no centro do céu, os abomináveis, eu já falei aqui sobre os abomináveis, os assassinos, os sodomitas. Meu corpo, minhas regras, mentira, o corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que os idólatras, irmãos, deixa eu falar uma coisa bem séria para você, não é pecado você ser rico, mas a Bíblia diz que os avarentos, os amantes de mamão, os amantes do dinheiro, não entrarão no reino do céu, porque se você quiser ler, leia depois lá, Colossenses 3,5 diz que a avareza é idolatria. Se você não é fiel a Deus, nos seus dízimos e nas suas ofertas, se você é um avarento, um amante de mamon, você é um idólatra. É isso que a Bíblia diz, e eu não tenho nenhum receio de pregar o que tem que ser pregado. E também os mentirosos. O que é mentira? Mentir na Bíblia é a intenção de enganar. Significa a palavra mentira quando você estuda isso. Você pode falar uma verdade para uma pessoa com a intenção de enganá-la. Isso é mentira. Se a querida irmã Maria, que está ali, ganhadora de almas, ligar para mim e dizer: pastor, eu preciso de uma visita, e eu disser assim: irmã, eu estou num compromisso e eu não posso ir. Eu não falei que tipo de compromisso, eu apenas quis me livrar dela. Eu tive a intenção de dizer não, portanto eu menti, porque mentir é a intenção de enganar. No sábado passado eu queria ter pregado um sermão, onde eu mostraria o que eu vou mostrar agora para encerrar. Todavia os telões não estavam prontos e eu deixei para mostrar o que eu vou mostrar hoje. Então, nessa semana eu recebo um vídeo, aliás uma foto. Eu recebo uma foto de Curitiba, de um querido pastor, Gerson Bratfick Marques, Gersinho, formamos juntos, dizendo: conhece essa pessoa? Falei: lembro, porque ele fez um telhado num sobrado onde a gente morava em Curitiba, chovia muito, muito frio, mandamos fazer um metro e meio assim por 5 metros, uma cobertura para a Miriam estender roupa. Eu estou preenchendo a ficha do filho e da nora, ou da filha e do genro, vamos ver ali no vídeo. Eu falei: mas o que isso tem a ver comigo? Esse rapaz trabalhou na sua casa e você deu um suco de uva, ele tomou o suco, você deu um suco de uva para ele e um livro, ele tomou o suco, não leu o livro. Mas a esposa entrou numa crise depressiva e leu o livro, e a esposa se converteu, 7 anos depois ele se converteu, e hoje toda a família está na igreja por causa desse livro. E por que eu vou falar isso? Porque na nova sociedade eu quero morar com Osiel e com a Gislaine. Osiel, eu lembro de você, calado, tímido, trabalhador, um grande profissional, um carpinteiro de mão cheia, mas eu não imaginava, Osiel, que aquele livrinho que eu não sabia mais, como conhecer a vontade de Deus, um plano de 5 dias de Morris Venden, fosse um instrumento do Espírito Santo para salvar a sua esposa, levar o Evangelho a você, e nessa manhã, parte da família deles estão batizando. Assista esse vídeo, porque depois tem outro. Coloca aí para mim, por favor, querido. Esse é o pastor Gerson Marques. Esse casal, eu estive na casa deles na sexta-feira. Na sexta-feira estivemos lá, preenchendo a ficha do filho, né, e da nora. Então, eu perguntei a você, né, como você se converteu? Qual foi a sua resposta? Bom, como eu já tinha dito, né, como direção de Deus, né, conheci um casal adventista, né, o nome dele é Walter Vecchia, o nome da esposa eu não lembro mais, já faz uns 10 anos, né, amor? Então, aí terminei ali o trabalho, né, que eu trabalho com construção civil, aí ele já me indicou para um outro cliente, né, aí lá eu trabalhei e tal, né, e vi ali pessoas entrando, saindo, pessoas falando de igreja e tal. Aí concluí o trabalho, né? E concluindo o trabalho, eu ganhei
um livro, né, e um suco de uva. Aí eu falei, peguei aquele livro, coloquei aqui, cheguei em casa e tomei, né, o suco de uva e dei o livro para ela. E ali foi... Mas quem que te deu esse livro? Pastor Gilson, né? Na Gilson época, Grittner. Isso mesmo, pastor Gilson Grittner, que deu pra gente. Você conhecia ele, não? Não conhecia, tanto que eu fiz todo o trabalho, eu só me lembro do trabalho e que eu saí de lá com essa meditação, esse livro e o suco de uva, né? Aí não dei mais importância, né? Você tomou o suco e o livro você deu para a esposa. Dei para a esposa. Uhum. Então passa para ela o microfone. Você parece que gosta de ler, né, Gislaine? Eu gosto de ler. Daí ele chegou com o livro e ele tomou o suco, né? Eu acho que eu nem vi o suco, pra falar bem a verdade. Aí o livro, eu estava passando por um momento bem ruim da minha vida, né? Eu estava fiquei afastada 2 anos do trabalho com síndrome do pânico. E eu era evangélica já, de uma outra denominação. E eu me sentia muito mal toda vez que eu ia na igreja, porque eu era muito julgada, que, né, eles entendiam que aquela doença era uma possessão de espíritos maus. E eu estava muito aflita, com muita dor no coração, muita tristeza, muita angústia. Eu ia para a igreja, chegava assim mais mal do que eu ia. E esse livro chegou como um refrigério, porque era um livro de perguntas e respostas. O que Deus estava falando comigo, né? Todos os questionamentos que eu tinha, o livro respondia. Você não lembra o nome do livro, né? Eu tirei um print no meu celular ali do nome do livro, mas agora não me recordo. Mas já daqui a pouco eu passo. Aí eu li o livro e daí no próximo sábado já eu procurei uma igreja adventista, que foi a igreja do Jardim das Américas, que naquele momento a gente morava lá. E o dia que eu fui na igreja, estava cantando a Melissa Barcelos e o marido dela pregando. Então, para mim, assim, foi um encontro com Deus. Chega a me emocionar mesmo, assim, porque foi, assim, tudo que eu queria estava ali naquela igreja. Desde a recepção, fui muito bem recepcionada. A pregação veio de encontro às minhas necessidades. E dali eu não saí mais. Demorou mais 7 anos de oração para o meu marido se batizar. Amém? Que o suco demorou para fazer efeito. E depois de 7 anos, agora acho que faz 3, 4 anos que ele está batizado, ele desceu as águas do batismo. E para honra e glória do Senhor, né, esse final de semana, como o pastor já falou, vai descer as águas meu enteado e a minha nora, né, a nossa nora. E a gente crê, né, que pela graça de Deus a gente vai conseguir converter mais almas dos nossos familiares, porque Jesus está voltando e a gente quer que todos eles estejam nos céus. Amém. Me diga mais uma coisa. Eu perguntei para você se o pastor Gilson Grittner sabia dessa história. Vocês disseram que não, né? Não. Mas agora ele sabe, porque eu mandei uma mensagem para ele, né? E agora ele vai receber também esse vídeo, né? Então, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e manda um recado para o Gilson. Depois, pastor Gilson, depois você também manda um para ele agradecendo, né? Porque vocês não tiveram oportunidade de se reencontrar, né? Olha, fale algumas palavras para o pastor Gilson Grittner. Então, pastor, continuo te acompanhando, né? Está no UNASP agora, continuo vendo suas pregações. E eu não sabia também que aquele Gilson era o senhor. Esses dias que eu fui perguntar para o meu esposo se era o mesmo, ele falou assim, não, é esse mesmo. Eu me recordo dele e eu agradeço por o senhor ter mostrado, né, através do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, ter dado o livro para o meu esposo e hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Bom, pastor, também tem muito a agradecer, né, porque hoje eu vivo uma vida melhor, minha vida mudou, transformou, né, e vivemos em paz no meu lar com a minha esposa e agradeço mesmo que aquele dia não fez nenhuma importância, mas faz hoje na minha vida e que todos aí os irmãos, né, continuam entregando os livros, né, talvez chegue em alguém, né, esse livro e para salvar novas pessoas, né? Que também já está rendendo frutos, né? Além de mim, meu filho também vai se batizar, minha nora, né? E eu já estou dizendo assim pro meu filho, vai pregando ali para os seus irmãos também, né? Vai dando testemunho para que eles aceitem Jesus também. Amém. Né? Espero que isso rende muito mais ainda. Amém. Muito obrigado, pastor. Frutos, né? E o nome do livro é Como Conhecer Deus, um plano de 5 dias. Pastor Gilson, um abraço a você, a toda a comunidade aí do NASP, que Deus possa continuar usando, olha aí, mais estrelinhas para a sua coroa. Um abraço também à professora Miriam.
Se você olhar para aquele lugar ali atrás da igreja, ali havia 100 mil livros. Não tem mais nenhum. Eu não sei quantos você distribuiu. A semana eu distribuí uma caixa. Mas lá no céu, creia nisso. Vai acontecer isso. Isso é profético. Alguém vai te procurar e vai dizer: eu não imaginava, eu não deixaria alguém sair da minha casa sem um livro, que é costume da Miriam e meu. Os porteiros que moram no nosso prédio recebem. Todos lá receberam a meditação matinal da Miriam. E esse livro levou uma pessoa a Jesus. E eu não sabia. Isso foi em 2006. Portanto, se passaram 13, 14, 15 anos. Está aí. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um ministério na igreja que eu amo, que eu acredito, chamado Publicações. O diretor de publicações da Paulista Sul, o pastor Alex, me procurou para a gente fazer um trabalho, usando os canais da igreja. Eu falei: no dia do batismo da primavera vamos fazer um negócio diferente. Eu liguei para o pastor Almir Marrone, pastor querido Almir Marrone, departamental, líder de publicações para todo mundo. Eu falei: peça por gentileza para o pastor Mark Finley gravar um vídeo, e nós vamos passar esse vídeo no nosso canal, e ele vai ser passado depois em todo o Brasil. E ali tem um QR Code, e a pessoa vai colocar o QR Code, vai dar o seu endereço, e um missionário vai levar esse livro, chamado O Mistério da Profecia. Por quê, irmãos? Eu não sei se você viu. Tire tempo essa semana e procure no Instagram uma influencer que eu não tenho autorização para falar o nome dela, que tem 2.400.000 seguidores. E essa semana ela falou que o sábado é o dia do Senhor. E ela falou que ela agora vai pregar sobre a volta de Jesus. Uma influencer cristã, ela é evangélica, uma moça linda, conhecidíssima no mundo inteiro. Assista o vídeo dela hoje sobre o sábado. E ela disse que mandou todas as perguntas do sábado para os seus pastores. E todos os pastores que curtiam qualquer bobagemzinha que ela falava lá, ninguém deu resposta. Porque a resposta é uma só: o sábado pertence ao Senhor. E nós devemos, irmãos, não apenas esperar a volta de Jesus, mas apressar a volta de Jesus, pregar o Evangelho de Jesus. E a igreja do NASP São Paulo, para a honra e glória de Deus, e o trabalho que os irmãos estão fazendo, estão levando almas a Jesus Cristo. Assista esse vídeo. Tenha um pouquinho de paciência, pessoal da Escola Sabatina, que hoje estendemos um pouco mais, vocês vão até 11h45. Solta o vídeo do pastor Mark Finley gravado a nosso pedido, e depois eu vou falar desse livro. Warmest greetings to my friends in Brazil. Brazil is one of my favorite countries in the world. Let me tell you why. Because when I have gone to Brazil, I've sensed a missionary spirit. My brothers and sisters in Brazil long to see Jesus come. There's a passion in their hearts about sharing the Word of God. I recall in one instance when I was visiting a church in Brazil, in Brasilia, I was invited to speak on Sabbath morning. When I went to the church, I was quite surprised because everybody was wearing a particular t-shirt that said, "When God Said Remember." That was the missionary book of the year that year. And they said, "Well, Pastor Mark, during our Sabbath school time, we're going to go out and pass out When God Said Remember. And we're going to pass out 100,000 of these books in 2 Sabbaths. I couldn't believe it. There were people there that Sabbath morning who had received the book the previous Sabbath, and the Spirit of God impressed them, and they came to church that Sabbath. When we give out missionary books, God does something special. We give these books out to our friends, our neighbors, our business associates. We give them out to relatives or family members that are not Seventh-day Adventists. I am really excited about this new book titled The Mystery of Prophecy. Let me tell you why I'm so excited about it, and I'm thrilled about the fact that you are going to be going out giving out this book. There'll be people in the kingdom of God because of your missionary efforts.
The book Mysteries of Prophecy covers the entire Adventist message, the entire message of the Bible. It talks about certainty in an uncertain world. It talks about the ultimate crisis and how to get through that crisis. There are chapters on the second coming of Jesus, that he comes, that every eye will see him and every ear will hear him, like lightning shines from the east even to the west. There are appeals for people to be ready for the coming of Christ. There are chapters on Jesus' first coming and how to have peace and forgiveness and the power of God in your life. Chapters on obedience, the law of God, the Sabbath, the change of the Sabbath, and the prophetic message that God has so sacredly entrusted to Seventh-day Adventists. The book closes with chapters on heaven and eternity. As you go out to give this book to your friends and neighbors, or to sell it to some, however the Lord leads you, whether you're a coal porter and you're out selling the book, whether you are a church member and you are purchasing 5 copies or 10 copies to give away, however you choose to use it, I know that there'll be people in heaven because of your influence someday on streets called gold, someday in a place called eternity, someday in a land called glory, someday in heaven at last. Some man, some woman, some boy, some girl is going to come down the streets of the golden streets. Tears will be streaming down their face, and they'll say, "Thank you, my brother. Thank you, my sister. You came to my door, and I bought a copy of that book. I read it, and it changed my life. You're one of my business associates, and you gave me that book. I had little interest in religion, but that touched my heart and changed my life. You were my neighbor." Or maybe it's a husband, maybe it's a wife, maybe it's a teenage son or daughter that has not fully accepted Jesus, but they get the book. They notice how attractively it has been printed. They notice the current contemporary pictures in the book. They notice the headings, and something attracts them. And they turn to a particular page on how Jesus is so marvelous and how he can change our life. And there, as they read those pages, they kneel and give their hearts to the Lord. Thank you, my brother. Thank you, my sister, for being an example to churches around the world of the importance of literature. God will bless your efforts mightily. In the name of Jesus. Amen. Ok, pode deixar o QR Code ali para mim? Volta um pouquinho e deixa lá. Moshe, fecha aqui e pode deixar o QR Code lá. Você, irmão querido, aproxime depois do seu celular em casa. Você, quero fazer um apelo para você. Este livro, O Mistério da Profecia. Em 2012, logo depois de estar passando por um tratamento de câncer nos ossos, eu estava numa reunião da igreja da Divisão Sul-Americana no Peru, e o pastor Mark Philly com a sua esposa Ernestine, no final do tratamento do seu câncer, fez uma semana de evangelismo e a gente participou dessa semana. Se existe um homem que quer ver Jesus voltar, é o pastor Mark Philly. Como ele prega, com paixão, com amor, com vivacidade. Eu quero fazer um apelo a você, querido irmão, ou você que não é adventista do sétimo dia. Coloque ali no QR Code os seus dados. Um missionário vai visitar você e vai levar este livro, O Mistério da Profecia. Compre para você, compre para distribuir. Esse livro tem um custo, mas é o custo de uma alma, ou de almas, de vidas que serão transformadas. A Casa Publicadora Brasileira organizou para atender todo o Brasil, todo o Brasil. Então não importa de norte, sul, leste, oeste, não importa o lugar do Brasil, desde lá do Rio Grande do Sul, até lá o Amazonas, Amapá, lá em cima. Você pode colocar ali o teu QR Code e você será visitado. E você, como membro da igreja, terá a oportunidade de distribuir este livro, O Mistério da Profecia. E você pode dizer: pastor, o senhor poderia pregar um sermão e ir embora? Não, irmãos, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar a verdade, nós temos que distribuir literatura, nós temos que dar estudos bíblicos. Há um programa da igreja chamado Através de Nós, é através de você e de mim que o Espírito Santo trabalha. Como que eu ia imaginar em 2006 que eu entregaria ali para o Osiel um livro? Como que eu ia imaginar que esse livro do pastor Morris Vende ia cair nas mãos da sua esposa num momento doente? Como? Não, mas o Espírito Santo de Deus sabia. E hoje, pelo menos 4 pessoas já estão salvas no reino de Deus.
E a gente quer ver mais e mais e mais. E nós vamos comprar mais 50 mil livros. E o projeto da nossa igreja é colocar esse livro maravilhoso do pastor McFilho, pequeno, que custa R$1. Mas também eu quero apelar para esse livro aqui. Mostra aqui, Moshe, para mim, bem pertinho aqui, ó. O mistério da profecia. Tudo que uma pessoa precisa saber sobre verdade, vida e salvação está aqui. Sábado, a lei de Deus, a volta de Jesus, alimento, tudo está aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o resumo de todas as palestras do pastor McFilho, as palestras evangelísticas que ele faz ao redor do mundo por toda a sua vida. Para terminar, há um texto na Bíblia que diz assim: quem são estes? Quando alguém pergunta, quem são estes? Esses são os que vieram da grande tribulação, todavia lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão aqui, porque dignas são de receber o reino preparado para o Senhor Jesus. Você gostaria de ser um pregador do Evangelho? Você quer pregar, você quer ver Jesus voltar? Você quer apenas ir na igreja assistir um sermão? Por favor, Érica, venha cá, eu vi que você está aí. Vem cá, Érica. Tudo como nós não combinamos, vem cá. É a Érica. É você, Érica. É a Érica que está aí, Elisete. É ela, vem cá. Eu reconheci você com máscara e tudo, vem cá. Quem é essa menina? E eu estou gastando mais de 15 minutos. Quem é essa menina? Essa menina entrou em contato com a Elisete. Caiu perto da Elisete, está salva. Se aceitar Jesus. Professor Eliette Tanacan. Essa linda moça conheceu a Elisete, está recebendo estudos bíblicos. E essa semana, para a honra e glória de Deus, professor Flávio Knenner, você está aí, querido? Flávio, você está aí? Não? Flávio está aí? Fica em pé, professor Flávio. Muito obrigado, diretor administrativo dessa escola, obrigado. Ela foi contratada como servidora dessa escola, vai trabalhar na biblioteca, está recebendo estudo bíblico, vai se batizar? Ela já tinha falado, vai se batizar, vai terminar a faculdade de Direito aqui, a igreja vai ajudá-la, porque hoje ela é uma irmã nossa em Cristo Jesus. Irmãos, é só pregar, é só falar. Não, tem que fazer o que o Naoro, o que a Elisete faz, amar as pessoas. Fomos atrás de trabalho para ela aqui e acolá. De repente surgiu uma vaga, ela fez uma entrevista, tem todo um potencial. Professor Flávio e a irmã Eliette, né, da biblioteca, que ela é membro da CAN, a Comunidade Adventista do Morumbi. E ela está contratada. Segunda-feira ela começa a trabalhar como uma serva de Deus aqui na instituição e logo será batizada. Louvado seja o nome de Deus. Você quer que ela seja membro dessa igreja? Dá um alô para ela. Diga amém. Amém. Bem-vinda, Érica. Deus te abençoe. Quem são estes? É você. Fique em pé. Ouça essa música. Pense bem na letra dessa música. Quem são estes? Diga no seu coração: eu serei um destes. Eu serei um destes. Tão alvas ali, donde vem, quem são estes que os olhos não podem contar, donde vem, quem são? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus
seus vestidos na grande tribulação se reúnem diante do trono de Deus para sempre o sol sobre eles jamais arderá. Donde vem? Quem são? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus seus vestidos na grande tribulação se reúnem diante do trono de Deus para sempre o Cordeiro para sempre os guiará. Donde vem? Quem são? Para as águas de vida os Esse é o grupo raiz da tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Daniel Salles. Obrigado, Márcio. Saudade. Quarteto Voz de Curitiba. Só servirá a Deus na eternidade quem for servo de dele aqui nessa terra. Oremos. Obrigado por essa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela vida dos teus filhos e das tuas filhas que se levantam para pregar o teu evangelho de diversas formas. Logo haverá uma nova ordem social. Logo estará aqui o nosso pai, o nosso irmão mais velho, que carrega a nossa carne e o nosso sangue, o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado. Logo conheceremos a face e a natureza do Espírito Santo. Logo conheceremos o nosso anjo. Logo conheceremos os patriarcas e profetas. E logo saberemos quem é Maria de Magdala. Louvado seja Deus pela esperança de uma nova ordem social, onde não nos decepcionaremos com humanos, porque o governante será o próprio Jesus Cristo. Nos dê um sábado abençoado e nos ajude a servir a Ti com alegria e paixão, hoje
e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém.